Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou então neste vídeo resolver um problema onde vou abordar então a escrita de uma equação do segundo grau, atendendo então, ou melhor dizendo, sabendo quais são as soluções, ou seja, no fundo andar para trás. Se estão habituados a ter a equação e a resolver, neste caso o que é pretendido é, sabendo as soluções, definam então uma possível equação de segundo grau que contemple as soluções que vos transmitem. Okay? Para fazermos isto, existem algumas formas, mas o que eu queria tocar mesmo neste vídeo será exatamente resolver esta questão aplicando o conceito da soma e do produto das soluções de uma equação de segundo grau. Okay? Vou então usar esse conceito da soma e produto das soluções para criar então a equação, sabendo que estas são as suas soluções. Então escreve uma equação de segundo grau na forma canónica, ok? E a forma canónica vocês já devem saber que é exatamente neste aspecto, ax² mais bx mais c igual a zero. Isto é que é então a forma canónica e é exatamente esta forma que teremos que apresentar. Obviamente, neste caso, não é? No caso particular, em cada uma das alíneas, determinar o valor de A, determinar o valor de B e determinar o valor de C, posicionar então os valores e têm a equação constituída. Nada mais, é mesmo só isso. Que admite então como raízes, e raízes são exatamente as soluções, é a mesma coisa. E na linha A, tendo então soluções 2 e 3, construir a equação do segundo grau, e na linha B, tendo então as raízes ou as soluções raiz 2 e menos raiz 2, construir a mesma equação. O que vos vou transmitir aqui são umas fórmulas que existem para a soma das soluções e para o produto das soluções. Okay? A soma das soluções ou raízes é exatamente igual a menos b sobre a. O mesmo b e o mesmo a desta equação de segundo grau na forma canónica são os mesmos. Okay? E o produto das soluções pode ser então calculado pela fórmula C a dividir por A. Para os mais curiosos, e acho sempre por bem, né? Podem então, quem for mais curioso, clicar na caixa que aparece, onde eu faço a dedução e a demonstração, vá lá, destas fórmulas. Okay? Obviamente elas não caem do céu, existe uma razão lógica para elas surgirem. Neste vídeo então faço a demonstração destas fórmulas. Ok? Agora, para resolver este exercício, eu sirvo-me das formas. Não vou estar aqui a demonstrar neste vídeo, senão depois o vídeo ficaria bastante longo. Coloco aqui este vídeo, nesta caixa, onde vocês podem clicar e então aceder a esse vídeo onde tem exatamente a demonstração. E ainda existe uma forma de colocar a equação parecida com esta, que trabalha assim os parâmetros desta forma. Dizendo então, se o A for igual a 1, se este A for exatamente igual a 1, vocês até podem usar esta forma canónica neste tipo de situações. Ou seja, se o A é 1, então eu tenho x². Depois aparece aqui um menos sx mais um p igual a 0. Okay? E vai ser isto que eu vou usar, porque este S é exatamente, este S representa a soma das soluções e este P representa então o produto. Ok? Repara que daqui isto faz todo sentido. Menos S, este menos S é exatamente igual a B. E este P é exatamente igual a C. E se reparares aqui na soma, se o A for 1, se este A for 1, tu tens que a soma é o simétrico de B. E tens que o produto, se o A for 1, é exatamente igual a C. Okay? Então podes determinar a soma e o produto e depois inserir exatamente aqui na equação e fica já com a equação na forma canónica. Okay? Então vamos então à primeira linha. Na primeira linha temos então que escrever uma equação de segundo grau na forma canónica que admite estas duas raízes. Então para escrever isto eu vou usar dizer que o A é igual a 1. Né? Tu podes dizer isto, o A é igual a 1. Na tua equação que vais escrever, o A terá o valor de 1. E sendo assim, a equação na forma canónica poderá ter esta escrita x² menos sx mais p igual a 0, onde S é a soma e P é o produto. Vamos então fazer a soma das soluções. A soma, considerando isto como a primeira solução e isto, por exemplo, uma segunda, a soma será exatamente fazer o x1 mais o x2. Teríamos então que a soma seria igual a 2 mais 3, ou seja, a soma é 5. Quanto ao produto,
O produto é mesmo multiplicar as duas soluções. Terias então x1 vezes x2. Ou seja, terias então que o produto seria igual a 2 vezes 3. Ou seja, o produto exatamente igual a 6. Tendo então o produto e tendo então a soma, é só voltares aqui e escrever a equação já com este valor da soma e do produto. Traz então x ao quadrado menos a soma, ou seja, é o simétrico da soma. Se a soma é 5, o simétrico será menos 5x, mais exatamente o valor do produto, ou seja, 6 mais 6 igual a 0. E tens então a equação do segundo grau, escrita na forma canónica, onde estes dois elementos são exatamente as soluções desta equação. Podes até confirmar, se quiseres, resolvendo a equação, e vais ver como as soluções dão exatamente 2 e 3. Vamos então proceder à segunda linha. Agora teremos então aqui como raízes ou como soluções raiz 2 e menos raiz 2. Vou então na mesma assumir que o A é exatamente igual a 1 e desta forma terei, como sou eu que vou escrever a equação, eu posso assumir isto, cuidado. E depois vou fazer aqui uma alerta no final, não desliguem logo do vídeo mal eu resolvo esta questão, para esta situação. Vocês é que estão a escrever a equação, então podem assumir que o A é 1 e depois o B e o C serão escritos em função desta ideia do A ser 1. Vocês é que estão a escrever, então podem fazer isso. Depois calma, no fim deste exercício vou-vos alertar para uma situação. E se o A não for 1, não é? Se eu já tiver a equação escrita e se o A não for 1. Ok? Calma. No fim desta linha eu farei então referência a esse aspecto. Agora vocês é que decidem, vocês é que vão construir a equação. Obviamente digam que o A é 1. Porque se o A for 1, a equação na forma canónica pode ser escrita logo como x ao quadrado menos a soma vezes o x mais o produto igual a 0. Por isso é que vocês têm todas as vantagens em dizer que o A é 1 ao princípio. Fazendo então aqui o cálculo da soma, será então a raiz 2 mais menos a raiz 2. O que isto, teremos então que a soma é igual a raiz 2 menos raiz 2 dá 0. Ok, tenho que a soma é 0. E agora, relativamente ao produto, o produto será multiplicar então as duas soluções. Raiz 2 vezes menos a raiz 2 tem então que o produto, mais com menos dá menos, raiz 2 vezes raiz 2 daria raiz 2 ao quadrado, que é exatamente 2. Okay. Então o produto é menos 2. O produto é menos 2 e a soma é 0. Mas tudo bem, a soma pode dar 0, não há problema nenhum. Então, escrevendo aqui esta equação, eu vou escrever então x ao quadrado, porque o a é 1. O simétrico da soma, terei o simétrico de 0, menos 0 x, isto não vai dar nada, né? Mais então o produto, ou seja, menos 2 mais menos 2 igual a 0. Dando aqui uma ligeira simplificação, posso dizer que isto é apenas x quadrado menos 0x não interessa a ninguém, mais menos 2, isto é menos 2 igual a 0. E tem então aqui a equação escrita na forma canónica, cujas raízes são exatamente raiz 2 e menos a raiz 2. Relativamente agora àquele reparo final que eu vos estava a transmitir, será então o seguinte. Imaginem que vocês têm um exercício deste tipo. 2x quadrado mais 6x mais 3, por exemplo, igual a 0. Vocês têm aqui a equação escrita já. E o que eu vos peço aqui é exatamente qual é a soma das soluções. Qual é a soma das duas soluções. E depois peço-vos o produto. Neste caso, vocês vão aplicar esta primeira fórmula que eu vos apresentei aqui neste primeiro slide, onde vos transmitia que a soma das soluções pode ser dada então por esta fórmula, ou seja, menos b sobre a. Então, é só chegarem aqui, ok? A soma das soluções é exatamente igual a menos b sobre a, e o produto é nada mais do que c a dividir por a. Se olharem para a equação, conseguem facilmente determinar o A é exatamente igual a 2, o B é exatamente igual a 6 e o C é exatamente igual a 3. Ok, tudo bem, é só substituir, nada mais. Então terão aqui menos B, então terão menos 6 a dividir por A, ou seja, sobre 2, o que daria exatamente menos 6 meios são menos 3. A soma das soluções é exatamente igual a menos 3 e o produto é C a dividir por A, então teriam 3 a dividir por 2, ou seja, o produto seriam
então 3 mais. Fica então aqui a sugestão de resolução para este tipo de situações onde vocês têm que escrever a equação sabendo as soluções. O que eu queria mais abordar aqui era exatamente o conceito de soma e produto das soluções de uma equação de segundo grau. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.